Caso vocês tenham esses potes plástico em casa, essas latinhas aqui, ó, ou esses potezinhos aqui de doce, e vocês estão pensando em descartar, para tudo, não façam isso. Eu sou Marilene Tati e vocês estão no canal Biscuit Decoração. Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazerem esse lindo regador aqui, ó. Tá, gente? Um regador decorativo que vocês vão aproveitar todas as latinhas que vocês tiverem em casa, pote plástico, latinha de ervilha, de milho, que vocês tiverem ali, que certamente iriam para o lixo, tá, gente? E se gostarem também, aproveite, já curte, comentem, compartilhem. E quem não é inscrito ainda no canal, vai lá, já se inscreve, ativa o sininho das notificações. E eu vou deixar aqui, logo abaixo desse vídeo, o link dessas rosas aqui também, onde eu já ensinei aqui no canal. Essas rosas realistas, super lindas, tem orvalhos e elas são totalmente aramadas, próprias para fazer esses arranjos de vasos, tá, gente? Então, quem quiser aprender, é só correr lá que já vai aprender. Também vou deixar o link das outras redes sociais, quem quiser me seguir também, tá bom? Então, bora aprender? Então, pessoal, para fazer esse regador aqui, vocês vão poder utilizar qualquer pote que vocês tiverem em casa. Vocês podem utilizar essas latinhas aqui de Nesquik, leite em pó, que fica super legal. Até mesmo esses potinhos aqui, ó, esse aqui é de doce de leite, ó. Então, ele é bem firmezinho, é um plástico bem grosso, bem duro. Vocês vão poder fazer nele também, se vocês quiserem, tá? Até mesmo o pote de requeijão, que seja daquele bem durinho, assim, o plástico, de plástico bem duro. Vocês podem fazer em tamanhos menores. Latinhas de milho, ervilha, a latinha que vocês tiverem aí também, vocês vão poder reciclar e fazer esses lindos regadores aqui e para decorar qualquer peça, tá bom, gente? Eu optei hoje para fazer esse aqui, que é um pote de banha. É um pote grande de banha, porque eu quero ele tamanho de um vaso grande. Mas qualquer pote que seja um plástico bem firmezinho assim, vocês podem fazer também. Então, aqui eu peguei o pote, recortei na parte do fundo esse círculo aqui, porque eu vou colocar as flores aqui dentro, então eu preciso desse espaço. Aqui eu vou fazer ele virado, ó. Vou colocar a tampa, virar para baixo, que ele vai ficar assim, ó. O pote, ele é assim, mas a gente vai fazer virado, tá bom, gente? Mas antes de vocês colocarem a tampa e fechar, vocês coloquem um pedaço de isopor aqui dentro, para depois, pode ser maior. Aqui eu coloquei um pequeno, mas vocês podem colocar mais maior. Que depois a gente vai precisar para botar o cabo das flores, a gente vai colocando nesse isopor. Daí aqui vocês vão fechar bem ele, porque ele vai ficar com essa tampa virada para baixo, tá bom, gente? Então, aqui eu já lixei ele, ó. Vocês percebem que ele tá bem lixado, bem áspero, para ele aderir bem a uma massinha que a gente vai colocar aqui, para dar uma textura dar um ar assim envelhecido na peça, tá, gente? Então, ele tem que estar bem lixado, bem áspero, não lisinho, porque para depois não descolar e não ficar com falhas, tá bom? O regador aqui com essas latinhas aqui também fica muito lindo. Quem tiver em casa pode reaproveitar, que fica bem legal. Coloque a tampa no fundo e vão fazer assim, ó. Caso vocês não forem colocar flores aqui dentro dele, que vocês queiram fazer um gatinho, um cachorrinho, qualquer animalzinho aqui em cima, daí vocês não recortem essa parte, que daí vocês vão fazer a colagem do bichinho aqui em cima, tá bom, gente? Então, aqui a gente vai fazer uma textura em todo ele, antes de fazer a colagem da alça e também do bico dele aqui, tá? Então, vamos fazer essa camada aqui para preencher. Então, aqui eu peguei uma água fervente, um pouquinho de água fervente, e vou picar um pedaço de massa. Pode ser massa natural, ou até mesmo restinhos de massa que vocês tiverem aí, pode aproveitar em fazer isso aqui, que
Depois a gente vai pintar, então a cor pode ser misturado, não precisa ter cor, tá, gente? Eu vou fazer com a massa natural, porque eu não tenho restinhos aqui, ó. Então, colocando nessa água fervente aqui, eu vou colocar aqui a quantidade necessária que eu acho que vai dar pra gente cobrir todo aquele pote ali, tá? Se o pote é menor, vocês vão fazer menos. Se for maior, vocês fazem um pouco mais. Se faltar, vocês façam mais um pouco, vão fazendo aos poucos, tá, gente? Aqui eu vou deixar, então, de molho um pouquinho, pra essa massa ficar bem molinha e pra gente fazer um creminho dela. Então, aqui já piquei toda a massinha, ó. Agora, vocês vão deixar de molho ela um tempinho e vamos escorrer essa água aqui, tirar toda. Quando ela estiver bem molinha, deixa um tempo necessário, aí vocês vão ver, tá? Então, aqui já deixei um tempinho, já escorri a água, deixei só um pouquinho aqui no fundo, para ele ficar um creminho. Aqui vocês vão mexendo, vão apertando, até deixar um creme mesmo. Vão desmanchando essas bolinhas, que ele vai ficar bem cremoso. Ó, então aqui formou esse creminho, ó. Aqui eu coloquei um pouquinho mais de água, porque eu tinha deixado muito pouco ali, e ele tava muito duro. Então eu coloquei um pouquinho mais de água. Então aqui eu vou colocar agora a cola branca, que ele vai ficar um pouquinho mais fino. Essa cola branca que vocês usam para biscuit mesmo. Daí vocês vão acrescentando até deixar ele bem mais molinho. Acho que vai dar uma ou duas colheres, mais ou menos. Vão colocando aos pouquinhos, até vocês verem que fica uma textura boa. Essa cola aqui vai ajudar mais a aderência nesse pote, tá? Porque ele é de plástico, então a gente tem que fazer isso aqui. Caso vocês forem fazer em latinha, se vocês quiserem, nem precisa fazer essa pastinha. Então, aqui pronta, podemos aplicar em todo esse pote aqui, ó, gente. Daí eu queria dizer para vocês que esses potes aqui vocês não podem fazer em pote muito molezinho, tipo pote de margarina, não dá, porque ele tem o tempo de validade, com o tempo ele vai ficar molinho e vai quebrar todo. Então tem que ser um plástico bem duro, tá, gente? Daí, com o auxílio de uma faquinha, o que vocês tiverem aí, vocês vão aplicando em toda parte, ó. Pode botar uma camadinha bem generosa para ficar uma textura bem bonita. Daí vocês coloquem só até aqui, essa parte de baixo ali, depois a gente vai trabalhar ela, não vai ser necessário. Então assim eu vou fazer em todo o pote, ó. Então aqui coloquei em toda a volta, então eu vou vir fazendo essa textura aqui, ó. Que depois vai encolher, ela não vai ficar com essas pontinhas. Ela vai ficar só meia crespinha. Então, faz assim toda a volta. A mesma coisa vocês vão fazer aqui em cima. Então, feito isso, vocês vão colocar secar antes de colocar o bico e a alça, tá, gente? Isso aqui vai ter que estar bem sequinho. Se vocês quiserem colocar no sol, seca super rápido, ligeirinho, já vai dar para trabalhar. Então, aqui pro bico do regador, 39 gramas de massa. Aqui a gente vai alongar e fazer uma coxinha. Deixar ela bem lisinha. Vai ficar assim, ó, uma coxinha. Deixa eu ver o tamanho. 7,5 centímetros mais ou menos. Aqui, então, eu vou precisar também ter 19 gramas, ó, gente. Vocês vão pegar a bolinha, deixar ela bem lisinha e vão achatando assim, deixando bem lisinha a parte de baixo. Feito isso, então, aqui eu vou dar uma bolhadinha onde a gente vai encaixar depois aquela tampa lá, ó.
a pontinha ali a gente vai encaixar. Então, vocês vão fazer só um furinho assim, ó. Já deixe mais ou menos do tamanho, vão ajeitando. Só que tudo, gente, a gente vai fazer. Daí, vocês vão deixar tudo secar de um dia para outro, para depois começar a montar. Essas peças aqui, essas partes que a gente tá fazendo, tem que estar bem sequinho. Ó, aqui depois a gente vai encaixar depois de seco. Aqui eu vou cortar essa pontinha, eu vou cortar um pedaço assim, ó, na transversal. Vou ajeitar, que depois ela vai ser colada assim, ó. Pode abrir um pouquinho. Dá uma ajeitada, deixe bem retinho aqui, ó. Tá, gente? Então, essa parte aqui já tá pronta, o bico é isso aqui. Vamos reservar e deixar secando. Para alça, 40 gramas de massa. Aqui eu tô utilizando pele, mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Restinhos de massa, porque depois vai ser pintado. Então, aqui vocês vão alongar, fazer um rolinho de aproximadamente 15 centímetros, tá, gente? Deixa ele, vão alongando até 15 centímetros. Então, aqui ele ficou bem lisinho, vamos medir. Tem 14, vou abrir um pouquinho mais. Tá, deu 15 centímetros e um pouquinho, mas tá bom assim, mais ou menos, não tem medida exata. Caso vocês forem fazer em potes menores, vocês vão diminuir a quantidade de massa também, tá, gente? Aqui eu vou dividir as duas pontinhas aqui, ó, um pedacinho de massa para cada lado, ó, bem assim. Agora, essas pontinhas aqui eu vou alongar e afinar na ponta, ó. Do outro lado também. Vai ficar assim, ó. Que eu vou colocar na bancada. Vou ajeitar bem. Agora aqui eu vou afinar um pouquinho ela, para ela não ficar redonda. Vou dar uma afinadinha, vamos verificar se tá bem direitinho. Ó. Vai ficar assim, ó. Ela vai ficar bem grossinha de lado, porém não vai ficar redonda. E aqui vocês vão virar essa pontinha para cima e aqui também, ó. Então, vocês vão fazer isso aqui, ó, vira para cima, vira para cá e vão deixar secando mais ou menos nessa posição, ó. Que é a posição da alça. Para depois a gente só vem com a colagem, ela já tá mais ou menos, ó. Vocês vão deixar bem assim nessa posição, dá uma ajeitadinha. Vocês podem colocar em cima de uma mantinha também para secar, que ela fica melhor, dela vai secando embaixo e em cima também, tá, gente? Então, mais uma coisa que a gente vai deixar secando de um dia para o outro. Aqui a gente deixou o rolinho de 15 centímetros, mas como a gente puxou aqui e afinou aqui, ela vai ficar em torno dos 16 centímetros para esse tamanho de pote. Caso vocês façam menor, daí provavelmente vai ficar tamanho menor. Mas a alça também, vocês podem fazer um pouquinho maior, um pouquinho menor, não tem a medida exata para cada peça, tá, gente? Vai depender do tamanho do recipiente que vocês vão usar. Então, aqui já deixei secar de um dia para outro. Ó, ele tá bem sequinho, porém ele ainda tá flexível, pra gente moldar direitinho aqui no pote. O pote também sequinho, ó. Vocês notem que ele ficou quase que liso depois de seco, mas ele ficou com uma textura bem legal pra deixar nesse potinho assim, ó. Ele não ficou crespo nem nada, ele ficou mais pro liso, tá? Apenas com algumas partes mais elevadas, algum relevo, que depois quando a gente envelhecer na pintura vai dar um efeito bem legal, tá, gente? Aqui eu vou colocar um pedaço de arame galvanizado aqui no bico para deixar bem resistente, para que depois qualquer batidinha não quebre, né, esse bico aqui, ó. Então, coloquei o arame. Aqui eu vou colocar passar um pouquinho de cola branca mesmo. Um pouquinho de massa molhadinha, que é para fixar bem essa parte aqui, ó. E não ter problema depois
de descolar, tá, gente? Aqui eu vou usar a cola adesiva para colar essa parte. Como já tá bem seco, eu vou preferir cola adesiva agora. Coloco uma gotinha aqui e vamos encaixar, ó. Feito? Ah, esqueci de dizer, ontem eu esqueci de ensinar para vocês, antes de fazer essa peça, tinha que colocar os furinhos, eu coloquei depois, tá, gente? Então, aqui na volta, agora a gente vai colocar um pedacinho de massa aqui, para dar um acabamento. Que eu vou passar cola branca em toda a volta, e aqui eu fiz um rolinho que a gente vai colocar aqui, ó. Um rolinho bem fininho, vocês colocam em toda a volta. Vamos fazer esse enxertinho aqui, ó. E daí vocês vêm com o pincel modelador e vão aderindo bem essa massinha na massa já seca, ó. Vamos fazendo esse acabamento. Pode ir molhando um pouquinho, dando uma hidratada aqui com um pouquinho de água, ó. Que eu vou molhar um pouquinho e vamos ajeitar, ó. Bem fácil de fazer. Então, aqui feito o acabamento, passei um pouquinho de cola aqui bem nessa parte de cima e vou vir colocando um rolinho de massa em toda a volta. Feito isso, ele ficou assim, ó. Aqui eu vou passar um pouquinho de cola também. Vou colocar uma massinha molhadinha. Vou passar uma cola adesiva. E aqui, então, vou colar na posição que eu achar melhor. Se vocês quiserem colocar um pouquinho mais para cima ou mais para baixo, deixa um espacinho aqui, ó, embaixo e vem colocando. Aqui tem que apertar um pouquinho, segurar, até que a cola adesiva seque. Então, aqui depois que já secou um pouquinho, vocês vêm com a cola branca. Pode botar bastante, gente, porque depois a gente vai pintar, essa cola aqui não vai aparecer. Coloquem bastante aqui. E a gente vai vir com um rolinho, vamos fazer aquele mesmo acabamento que a gente fez ali em cima. Aqui vocês podem usar um rolinho mais grosso de massa. Vão até lá em cima, recortem o excesso lá em cima. E daí com o pincel modelador, vocês vão fazendo a mesma coisa que a gente fez lá, ó. Vão puxando, umedecendo o pincel modelador. Então, feito isso, eu vou vir com um pouquinho de água e vou deixar bem lisinho. Vamos deixar bem ajeitado. Ó, gente, como ele fica perfeito, tá? Daí, sempre lembrando a vocês, vocês vão fazendo as peças por parte. Faz um pedaço, bota secar um pouco, para não acabar estragando o que vocês vão fazendo, tá? Então, vão fazendo aos pouquinhos, devagar, deixa uma peça secar. Então, agora aqui a gente vai botar essa alça aqui, ó. Vocês vão marcar que ela tem que ficar reta a parte aqui a parte do bico, ó. Então, vocês têm que medir bem direitinho aqui atrás. Então, aqui eu vou passar um pouquinho de cola também, nas duas partes. Vou botar um pouquinho de massa, não precisa ser muito grande, gente. Bem pouquinho. Aqui eu vou fazer uma marcaçãozinha para ver bem certo onde eu vou colar, ó. Na reta aqui, ó. Que daí só para mim ter uma ideia onde eu vou colocar para não ficar torto. Um pouquinho de cola adesiva. Então, aqui onde eu fiz aquela marcação, aqui eu vou acompanhar, ó, vou colar aqui, ó. Pode colocar um pouquinho abaixo, dar uma pressionada. E aqui também, ó. Aqui vamos segurar até colar, até secar um pouco essa cola adesiva.
Então, aqui depois que secou bem, ó, vocês coloquem a cola e vamos fazer aquele acabamento também toda a volta, acabamento que a gente fez no bico desse regador, ó. Vamos fazendo toda a volta e fazendo aquele acabamento para deixar bem bonitinho e até porque vai deixar mais firme essa parte aqui para não cair. Daí só lembrando, gente, para depois o pessoal não vir falar ali que vai cair, que essa peça aqui não é para segurar nessa alça. Essa alça é só como enfeite mesmo. Ó, vamos fazendo todo o acabamento na volta, na parte de cima e na parte de baixo também. Então, aqui feito o acabamento, ó, fiz em toda a volta, vou colocar 2 parafusinhos aqui, ó. Vamos imitar um parafuso. Ó, gente. Daí eu queria tirar uma dúvida de vocês, que já houve comentários aqui no canal que peças de biscuit não se deve molhar, não se deve lavar. Pode sim, gente, pode lavar, só que tem que ter os cuidados especiais. Vocês não podem chegar com uma peça de biscuit que tem algum detalhe em biscuit, colocar lá na pia ou deixar de molho, ou coisa assim, colocar água quente, claro que vai estragar. Então, tem os cuidados. Vocês não podem colocar em micro-ondas, forno elétrico, porque como é a base de cola e amido, se vocês esquentarem, ela vai amolecer, vai inchar, vai estufar e vai estragar. Então, tem os cuidados. Tem que ser lavagem rápida, lavem a peça. Em seguida, já vão no secador, sequem direitinho, que ela não estraga mesmo, tá, gente? Então, tem todos aqueles cuidados. E uma peça como essa aqui, ó, ela não vai ser necessário ser lavada várias vezes, porque é uma peça decorativa, vocês vêm, tira o pó, passa algum paninho, então ela não vai estragar, não. E só não deixar de molho na água, que já é o suficiente, tá, gente? Já é só cuidar da peça que não vai ter problema. Então, aqui feito essa etapa, eu vou colocar já o isopor aqui dentro e vou tapar, colocar a tampa dela, fixar bem. Se vocês não quiserem colocar isopor, quiserem colocar essa areia de passarinho dentro, depois vocês coloquem ali, que ela vai ficar até com mais peso, fica super legal também com areia de passarinho. Tá, então aqui eu queria mostrar para vocês. Vocês percebem que tem esse espacinho aqui da tampa pro pote. Esse espaço aqui a gente vai preencher com massinha, tá, gente? Aqui vamos colocar bastante cola. Pode colocar bastante nessa peça que não tem problema. Vou passar em toda a volta. Então, aqui eu coloquei a cola, eu vou vir com um rolinho e vou preenchendo esse espaço. Além de dar o acabamento, ele vai fixar essa tampa aqui no pote, para depois não cair fora, ó. Eu coloquei o rolinho aqui, tá muito fininho, vocês podem colocar um rolinho mais grosso. Vão encaixando aqui nesse espaço aqui, ó. Empurrem para dentro, preenchendo todinho. Agora, vocês vão vir com uma água, vão dar uma molhadinha em toda a volta. E aqui a gente vai puxando para baixo, ó. Vamos alisando, deixando bem parelhinho, ó. Vocês podem colocar o rolinho mais grossinho, que vai sobrar mais massa pra gente fazer isso, ó. Vão alisando. Se vocês quiserem vir com a gravatinha molhadinha também, ó, que ele tem que ficar reto, ó. Vão puxando. E assim com água, com o dedo, com a gravatinha, vocês vão deixando bem lisinho aqui, ó. E aqui eu vou dar um acabamento, deixar bem lisinho só com água, ó. Daí ficou assim, ó, gente, depois de pronto. Vamos reservar aqui. Aqui eu abri um pedacinho de massa. Daí você vai depender do tamanho que vocês vão fazer esse regador, se é na latinha pequena ou um pote menor. Daí vocês vão medindo à frente o tamanho que vocês querem.
Eu nem vou dar a medida desse aqui, porque vocês vão colocar como vocês querem aí, o tamanho que vocês quiserem, tá, gente? Ó, aqui cortei um retângulo, vou medir mais ou menos o tamanho aqui que eu quero, o tamanho do meu regador, do pote que eu usei. Tá, aqui ficou meio, eu achei meio grande, eu vou tirar mais um pedacinho. Daí vocês vão medindo, vão vendo o tamanho que vocês querem. É tudo bem rústico, gente, não precisa se preocupar em muito medir, muito... Vão fazendo bem rusticamente. Então, aqui, depois de recortar o retângulo, vamos cortar aqui as pontinhas. Qualquer ferramenta, pode ser até a ponta de uma faquinha, vocês vão tirando todos os pedacinhos assim, ó. Deixar bem rústico. Então, vão fazer isso em toda a volta. Feito isso, ele ficou assim, ó, todo picotadinho. Então, aqui vocês vão passar um pouco de cola aqui na frente, onde vocês vão colocar. E a gente vai, então, colar aqui, ó. Essas pontinhas vocês podem deixar levantadinho. E aqui, então, vou colocar em cada cantinho um parafusinho. Então, aqui eu vou fazer manual, escrever alguma coisa aqui na frente. Vocês escrevam o que vocês quiserem, gratidão, paz, sei, o que vocês quiserem, tá, gente? Então, com o rolinho mesmo, vocês vêm, vão fazendo as letrinhas, ó. Vão escrevendo aqui, ó, como se estivesse escrevendo mesmo. Bem parelhinha. Daí, vocês fazem e deixam secar antes de fazer a colagem. Então, aqui coloquei já as letrinhas, fazer umas marcaçõezinhas assim, ó, bem aleatórias. Então, aqui eu fiz vários rolinhos que a gente vai colocar uns galhos, tá, gente? Bem aleatório, vocês não precisam se preocupar do jeitinho que vai ser. Então, vamos colocando aqui em toda a lateral. Vamos puxando aqui pra cima, já passei um pouco de cola, ó, sem frescura, vamos colocando os galhozinhos, botando do jeitinho que vocês querem. Botar um menor aqui, vão ultrapassando um no outro, ó, gente, bem simples, só isso aqui, ó. Vou colocar desse lado aqui também. Vocês podem abusar da cola para fazer essa peça, gente. Deixe bem coladinho, porque depois com a pintura para não ficar descolando. Então, aqui por entre esses galhos aqui, vocês podem colocar folhinhas, florzinhas, o que vocês quiserem, para intercalando aqui no meio. Esse aqui eu fiz só com folhas, ficou bem legal, eu gostei, ó, gente. Esse aqui eu usei só folhinhas. Se vocês quiserem, façam assim, então. Aqui, só que esse que eu tô ensinando para vocês, eu vou fazer com esse moldezinho de flores, bem simplesinhas aqui. Vou fazer várias de vários tamanhos, fazer os 3 tamanhos. Mas vocês podem fazer florzinhas manuais também para colocar, ou até o moldezinho que você tiver, da flor que vocês tiverem. Então, vocês vão fazer várias dessas florzinhas. Então, aqui para dar o acabamento aqui embaixo, nessa voltinha, vocês viram que ele tá bem feinho aqui, ó, a gente vai dar um acabamento. Eu tenho que cuidar aqui as florzinhas para deixar o espaço para o acabamento. Então, aqui eu vou colocar um rolinho. Como eu utilizei flores aqui para decorar, eu não vou colocar as bolinhas, porque eu acho que vai ficar muita informação. Eu vou colocar, então, só um rolinho aqui para finalizar ali. Se vocês quiserem fazer, ó,
Esse com as bolinhas, vocês fazem várias bolinhas e vão colando uma lado a lado até dar toda a volta, que também fica legal. Eu utilizei as bolinhas aqui, porque como eu utilizei flores, eu acho que ficou legal, tá, gente? Então, aqui vamos passar um pouco de cola em toda a volta e vamos colocar esse rolinho. Então, feito esse acabamento, agora vocês vão deixar essa peça secando de um dia para o outro, de preferência, ou no mínimo umas 12 horas, para poder vir com a pintura, tá, gente? Vocês não vão poder pintar ela assim molhada como ela está, tá bom, gente? Então, aqui seca a peça, já podemos vir com a pintura, ó, tá totalmente seco. Daí o fundo vocês podem colocar a cor que vocês quiserem. Eu vou fazer o fundo branco, e é com branco e rosa, tá, gente? Esse aqui eu fiz com verde, um verde bem clarinho, misturei o verde oliva com branco, deixei ele bem clarinho e misturei uma pontinha de preto para ele não ficar um verde bem aberto, vai ficar um verde assim mais fechado, tá, gente? Então, se vocês quiserem fazer verde, vocês façam, ou na cor que vocês quiserem. Este eu vou fazer fundo branco, então eu vou utilizar a tinta acrílica, mas vocês podem usar a tinta PVA também, que fica bem legal. Vamos diluir um pouco d'água, deixá-la bem fina. Vocês só não usem a tinta para tecido, que essa tinta daí depois ela acaba saindo, tá, gente? Então, é acrílica ou PVA. Aqui eu vou colocar um pouquinho de água, vou afinar ela para deixá-la mais fácil para fazer a pintura e entrar em todos os cantinhos. Então, aqui tô terminando de colocar a primeira demão de tinta. Eu vou aguardar secar um pouco e vou passar outra vez, da segunda demão, tá, gente? Para deixar bem branquinha. Então, aqui já dei 2 demão, já deixei secar, que agora a gente vai começar a envelhecer, então, essa peça. Para envelhecer, eu vou utilizar a tinta PVA, cor de rosa. Esse aqui eu tô utilizando rosa chá, mas vocês podem utilizar outro tom de rosa que vocês tiver, mas tem que ser tinta PVA ou acrílica, tá, gente? Então, eu vou fazer um tom de rosa mais antigo. Eu não quero um rosa muito aberto assim. Então, eu vou colocar um pouco desse rosa aqui num potinho e vou vir escurecendo ele com a tinta marrom. Não precisa ser muito, que a gente só vai para envelhecer mesmo. Então, aqui eu vou colocar um pouco de água. Vamos deixar essa tinta bem fina. E aqui eu vou acrescentando a cor marrom aos pouquinhos, gente. Não botam demais. Vão colocando um pouquinho, vão vendo que tom vai ficando. Para não deixar muito escura, ó. Ele vai ficar um rosa antigo. Ó, gente, aqui então ficou o tom que eu queria, ó. Ele não pode perder o tom rosa, ele tem que ficar rosadinho, ó. Daí vocês vão vendo como vocês fazem. Aqui eu vou começar a colocar, então, em algumas partes. Eu não vou passar em todo, porque eu quero que fique partes brancas, tá, gente? Vocês vão passando em algum pontinho aqui, ó, aprofundando. Nessas partes aqui mais profundas. E aqui, com o paninho seco, enquanto a tinta estiver molhada ainda, vocês vêm e limpem. Ó, ele vai predominar o branco, ele só vai dar uma escurecida. Vocês vêm, vão limpando. Ó. É bom que ele esteja bem fininho, bem aguado, porque vai ficar melhor, que vai entrar bem nesses cantinhos, onde eu quero que entre. Passar aqui nessa palavra aqui que a gente escreveu, para ressaltar ela, ó. Vão passando os pouquinhos, vão limpando, ó.
Vai ficar bem envelhecido mesmo. Então, assim vocês vão fazendo em toda a peça. Sempre deixando bastante branco aparecendo, gente. Não vão tirar esse branco aqui. Então, assim eu passei o rosa em toda a peça. Aqui eu só dei uma sujadinha de tinta rosa, mas aqui na frente, tá, gente? Então, agora que esse restinho de tinta aqui que sobrou, eu vou misturar um tom de marrom mais escuro. Tinta PVA, só que esse aqui eu tô usando o tom rústico, é um tom mais escuro, ó. Vocês notem que ele tem diferença. Então, bem escuro, vamos... Só numa pontinha aqui que a gente não vai precisar muito. Deixa ele bem escurinho. Então, esse tom aqui que ficou mais escurinho, a gente vai passar... Vamos só retocar, vocês não vão pintar todo. Só em alguns pontos, bem pouquinho, para deixar alguns lugares um pouco mais escuro. Um regador bem sujinho. Ó, passei aqui embaixo, agora vou passar um pouquinho aqui junto com as letras. Só um pouquinho daí. Vocês não precisam botar muito. Ó. Em alguns pontos estratégicos, alguma partezinha. Porque a gente tem que conservar o tom rosa. O que vocês acharam da aula de hoje, gente? Tá bem legal, né? Aproveite, já vão aí, já deixa um like pra mim. Se inscreva aí no canal também, quem assiste meus vídeos, gosta das minhas aulas, já aproveita, já vai aí, né, enquanto a gente vai pintando aqui, já se inscreve. Não esqueça também de ativar o sininho, se vocês quiserem continuar recebendo mais conteúdos meus. Então, agora, gente, vou deixar secar um pouco pra gente vir, então, com o último detalhe para encerrar nossa peça de hoje. Então, para finalizar, vamos pegar um pouquinho de tinta PVA branca. Aqui vocês não precisam diluir muito, pode deixar ela mais grossinha. Vou botar só um pouquinho. Ela não precisa estar muito fina, mas também não muito grossa, tá, gente? Aqui eu vou colocar num pedacinho de esponja. Vou dar uma batidinha aqui, só para tirar o excesso. Deixa um paninho do lado também, para não ficar muito. E aqui a gente só vai dar uma retocada. Isso aqui vocês vão fazer bem de leve, ó. Só vão dando uma retocadinha em alguns pontinhos, ó. Isso aqui é opcional, gente. Se vocês não quiserem fazer esse detalhe, vocês podem deixar como tava. Então, aqui prontinha a nossa peça de hoje. Daí, vocês decorem como vocês quiserem, tá, gente? Decore com flores, com rosas, com o que vocês quiserem. Esse aqui, como eu fiz em tom de rosa, eu vou decorar ele com verdes. Vou fazer uma mistura aqui, ó. Mas vocês podem decorar como vocês quiserem. Aqui, olha que lindo ficou com verde. E aqui com as rosas que eu já ensinei aqui. Já tem vídeo aqui no canal onde eu ensinei a fazer essas rosas orvalhadas e aramadas. Que ela tem esse orvalho. Quem não assistiu o vídeo dessas rosas aqui, são bem realistas, gente. Fica linda para fazer arranjos. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo aqui. Daí, termina esse vídeo aqui, vocês já corram lá e já podem assistirem e aprender também a fazer essas rosas, tá, gente? Essas folhagens aqui não tem no canal. Então, só tem o das rosas. Então, vão lá, assistam e vão fazer os seus arranjos aí, maiores, menores, coloridos, de tudo quanto é jeito que vocês quiserem, tá, gente? Então, nos vemos a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.